Boa noite, a paz. Tudo bem com vocês? Dia 5 de março, estamos em quê? Em junho já. Dia 5 de março era uma terça-feira. E com uma situação que eu estava acompanhando uma amiga minha passar, eu comecei a escrever algo a respeito da espera, sobre esperar. E naquele mesmo domingo, então eu comecei a escrever na terça, no domingo, o pastor Camilo pregou. E qual foi o tema da mensagem dele? Esperar no Senhor. Fiquei, uau! Acho então que não é só para mim esse negócio de espera. Mas aí eu deixei de lado. E algumas semanas atrás, eu senti a necessidade de retomar e escrever mais um pouquinho sobre essa tal da espera. E eu vou começar com o primeiro versículo que ele leu também, que é um salmo, o salmo número 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tem uma versão da Bíblia, por enquanto só tem em inglês, ela ainda não tem no português, que chama Passion. E essa versão é muito legal. E na Passion está escrito assim. Esperei é do que eu te mandei, Dani. Esperei e esperei um pouco mais, pacientemente, sabendo que Deus viria por mim. E então, finalmente, ele se abaixou e ouviu o meu clamor. Então, não é só eu esperei e esperei um pouco mais. Meu Deus, quanta espera, né? Então, vamos lá, continuar esperando um pouco mais. Alguém gosta de esperar por alguma coisa? Acho que não, né? Assim, gostar mesmo. Não, tudo bem, eu aceito esperar. Gostar de esperar, eu acho que ninguém gosta. A gente não gosta nem de esperar na fila, né? Ontem eu fui numa loja com o Gabriel e a Elisa tinha ficado com a minha mãe. Na hora que eu cheguei na fila, poxa, devia ter trazido a Elisa. Só para poder pegar preferencial e ir mais rápido. Mas a gente não gosta de esperar. E crianças também não gostam de esperar, né? O Henrique está com 4 anos e ele não gosta de esperar. Se ele está com fome e eu vou fazer alguma coisa para ele, ele fica, mãe, já está pronto? Mãe, já está pronto? Mãe, já está pronto? Né? Não gosta de esperar. Esses dias a gente fez uma negociação com ele, que ele queria assistir TV antes do café da manhã. Mas já estava quase na hora do café. A gente falou, filho, você pode assistir um episódio de desenho agora, antes do café, ou você pode assistir mais episódios depois do café. O que você quer fazer? Ele escolheu um episódio antes do café, porque ele não podia esperar por depois, sendo que a recompensa da espera seria muito melhor. Mas mesmo assim, ele não quis esperar. E muitas vezes nós somos assim também, né? E com essa questão dele de não querer esperar e tudo mais, eu comecei a ministrar Eclesiastes 3 sobre ele. Eclesiastes 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, cada coisa tem a sua hora de acontecer. E esse foi o versículo base também da pregação da minha mãe no nosso casamento, né? Eu conheci o Gabriel, a gente tinha 16, e tinha uma regra em casa que eu não poderia namorar até os 18. 18, a maioridade. Lá em casa tinha mais essa vantagem também, quando chegasse nos 18.
E o que a gente teve que fazer? Esperar, né? A gente acabou esperando um pouco mais também, mas esperei um pouco mais. Pacientemente, mais ou menos, mas a gente vai melhorando, né? E é engraçado que, parando para pensar, coisas que eu geralmente estou ministrando sobre o Henrique, então, voltando lá na ministração sobre o tempo para o Henrique, quando eu paro para pensar, são coisas que eu também preciso aprender. Então, ao mesmo tempo que eu estou ministrando para ele, eu estou sendo ministrada. E para toda espera há um propósito. Em toda espera há um processo que está acontecendo. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já ouviram uma frase que fala o seguinte: Deus não demora, Ele capricha. Que heresia! Deus é soberano, onipotente, Deus é Deus, Ele é o eu sou. Vocês acham que Ele precisa de tempo para caprichar em algo? Com um comando, Ele criou a luz. Ele disse, haja luz, e a luz foi feita. Em 6 dias o universo foi criado e tudo que nele há. Mas para fazer o que tem a ser feito na sua vida e na minha vida, Ele precisa de tempo para caprichar. Não, né? Quem precisa desse tempo somos nós. Coisas precisam mudar dentro de nós para que a gente possa receber as bênçãos e as promessas do Pai. E por toda a Bíblia, nós vemos grandes histórias acontecendo, promessas se realizando. Mas, às vezes, como a gente já tem a história ali pronta, resumida em alguns capítulos, a gente não se dá conta do tempo que levou para que tudo aquilo acontecesse, né? E quanto aqueles homens e mulheres de Deus precisaram esperar. Hoje eu vou seguir o exemplo um pouquinho do pastor Mateus, que é meu irmão, e a gente vai ser um pouquinho nerd, tá? Não sou tão nerd igual ele, que vou falar de planetas e estrelas e sei lá o quê, mas vamos brincar um pouco com a matemática hoje. Tá mais fácil. Hã? Não, mas é conta fácil, subtração. Então, vamos lá. Abraão, ele era casado com Sara. E eles não podiam ter filhos. Mas Deus prometeu para Abraão que viria uma descendência dele. Uma descendência incontável. Maior do que as estrelas que estão no céu. Abraão recebeu essa promessa, ele tinha 75 anos de idade. Isaac, filho de Abraão, nasceu quando ele já estava com 100. Foram 25 anos esperando a promessa ser cumprida. Isso, se a gente nem contar aqueles anos antes que ele e Sara provavelmente estavam tentando ter filhos também. Né? Então, desde que eles casaram, eles provavelmente tentaram ter filhos. Eles receberam a promessa quando ele tinha 75 e ela se cumpriu quando ele tinha 100. Foram 25 anos esperando pelo filho. Esperando um pouco mais. Vou na onda aqui. Quem tem menos de 25 anos? Tá, essa galera toda aí que levantou a mão. A vida inteira de vocês não foi o tempo que Abraão esperou pelo filho dele. Isaac, o tal filho da promessa, se casou com Rebeca aos 40 anos. Isso tudo está lá em Gênesis, tá? Depois, se vocês quiserem ler. Ele casou com Rebeca aos 40 anos. Rebeca também era estéril. Eles também não podiam ter filhos. E aí mas aí eles tiveram filhos, Isaac já estava com 60 anos. Então eles casaram aos 40 e os filhos nasceram aos 60. Mais 20 anos esperando. Voltando um pouquinho na história bíblica. Noé,
ele construiu uma arca, né? Que ia vir uma inundação, ia cobrir toda a terra. E choveu por 40 dias e 40 noites. Acabou a chuva, uhul, vamos descer. Não, a terra está inundada. Espera, espera e espera mais um pouquinho. Até a água precisa secar. Né? Na nossa vida, às vezes a gente vê a tribulação, passou, mas a gente precisa de um momento de espera, até que tudo se encaixe de volta no lugar. Demorou 110 dias para a água secar. Eles ficaram um total de 150 dias dentro de um barco, esperando. Moisés, aquele menino que foi encontrado pela filha do faraó em um barquinho à beira do rio, e ela resolveu criá-lo como se fosse seu filho. Moisés, aos 40 anos, ele matou um egípcio, querendo proteger o povo dele. E com isso ele precisou fugir do Egito, porque ele fez algo errado. Então, aos 40 anos, Moisés fugiu do Egito. E ele viveu como fugitivo por mais 40 anos, até que o Senhor falou com ele lá na sarça ardente. E falou para Moisés voltar, e que ele seria usado para libertar o povo da mão dos egípcios. E então ele voltou. Esse tempo que ele demorou, esse processo, a gente não sabe exatamente, não diz na Bíblia, né? Mas também creio que não foi algo rápido, porque foram muitas idas e vindas para falar com o faraó. O faraó falava, pode ir, não pode mais, pode ir, não pode mais. 10 pragas aconteceram. Alguns estudiosos acreditam que demorou 1 ano esse processo, mas não está na Bíblia, não tem nada confirmado. Então, aos 40, ele saiu do Egito, fugitivo. Passou mais 40 para Deus falar com ele. Depois, mais um tempo para conseguir libertar o povo do Egito. E depois disso, mais 40 anos andando no deserto. Para então ele poder ver a terra prometida. Então, a partir do momento que ele saiu como fugitivo, até o momento em que ele chegou, que ele pôde avistar a terra prometida, foram 80 anos. Então, mais 80 anos de espera para que algo acontecesse na vida dele. Davi, o rei, ele foi ungido pelo profeta rei, porém existia um rei na época, que era Saul. E então ele não pôde reinar imediatamente. Os estudos mostram que ele foi ungido quando ele tinha entre 14 e 15 anos, no máximo. E ele começou a reinar aos 30. Então, lá se foram mais 15 anos esperando. Esperei, e esperei, e esperei um pouco mais, pacientemente no Senhor. E o que todos eles tinham em comum? Todos eles tinham uma promessa na qual eles poderiam se agarrar. Eles sabiam qual era o destino deles, onde eles iam chegar. Mas e quando a gente não tem essa promessa? Quando a gente não sabe pelo que está esperando? A gente está esperando por um sim ou por um não? Na minha opinião, essa é uma espera bem mais difícil, né? Um pouquinho mais difícil. Para mim né? Porque você não sabe nem pelo que está esperando, você não sabe nem se vai acontecer ou não. Ainda se você sabe, tem a promessa, tem uma fé ali, né? Aí vamos lá, lembrar de José. José, aos 17 anos, isso está em Gênesis 37, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele iria ser um líder. E ele ia liderar sobre a família dele. Muitas coisas aconteceram com José. Ele foi vendido pelos irmãos dele. Aí ele começou a servir. Ele foi preso injustamente.
Quando parecia que ia dar certo, não dava. Agora vai. Não, não vai. Né? Muitas coisas aconteceram na vida de José. E aos 30 anos, ele começou a servir o faraó como governador do Egito. Então, depois de 7 anos de vacas gordas e mais 2 anos de fome, os irmãos de José foram até José pedir comida para ele. E 22 anos depois do sonho, ele se cumpriu. Imagino eu que durante esse processo, José deve ter se perguntado muitas vezes se aquele sonho tinha vindo realmente da parte de Deus ou se tinha sido um sonho de pizza, um sonho do estômago. Comeu demais antes de dormir e sonhou. Né? Imagino eu que ele deva, sim, ter se questionado muitas vezes. Né? Porque, poxa, não vai, não acontece. Mas José, ele precisava passar por esse processo. Coisas precisavam ser mudadas dentro dele. A mágoa, ou a soberba até, com relação aos irmãos dele, precisavam ser curadas. No período de prisão de José, ele teve a oportunidade de discernir o sonho do copeiro e do padeiro do faraó, que também tinham sido presos. Lá em Gênesis 40, esse a gente vai ler. A partir do versículo 5. Gênesis 40, a partir do 5. Tenta ver se é a NTLH, por favor. Não, eu não sei que versão eu usei. Bom, mas vamos lá. O copeiro e o padeiro do rei, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com esse semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Então, o copeiro sonhou. José foi, falou o que aquele sonho significaria, falou: você vai ser livre. E quando isso acontecer, lembra de mim. O que aconteceu? O copeiro foi livre, ele foi liberto. Mas ele não lembrou de José. Ele se esqueceu. E se naquele momento ele tivesse se lembrado de José e tivesse falado a respeito de José, até onde será que José teria chegado? Será que ele ia ser um ajudante de copeiro? Não sei. Até onde será que ele ia conseguir chegar? Tem um livrinho do Henrique que, em várias páginas, fala assim: o fazendeiro, que representa Deus na história, o fazendeiro é bom, o fazendeiro é gentil, e o fazendeiro estava sempre cuidando deles, mesmo quando não percebiam. Deus é bom, Deus é gentil, e Deus está cuidando de nós, mesmo quando a gente não percebe.
E o tempo de Deus é perfeito. 2 anos se passaram daquele sonho do copeiro. E o faraó também teve um sonho. Aí sim, o copeiro lembrou de José, que conseguiu interpretar também o sonho do faraó. Então José encontrou graça perante o faraó, que o tornou seu governador. E aí sim, o propósito para José pôde ser cumprido. Né? E mais 9 anos depois, os irmãos dele se chegaram até ele. A gente tem uma outra história também no Novo Testamento, do paralítico de Betesda, lá em João 5, a partir do versículo 1. Deus é bom, Deus é gentil, e Ele está sempre cuidando de nós. João 5, a partir do 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." E no final da história, Jesus cura esse homem. A gente não sabe há quanto tempo ele já estava ali, na beira do tanque. Mas ele já era paralítico, ele já não tinha mais os movimentos há 38 anos. E ele estava ali, esperando por algo que ele nem sabia se ia acontecer. Humanamente olhando, a chance dele conseguir entrar naquele tanque era praticamente impossível, né? Porque uma outra pessoa conseguiria correr e chegar antes dele. Mas ele estava lá, esperando, esperando e esperando. Ano retrasado, alguns de vocês já conhecem parte dessa história, mas a gente passou por um dos momentos de espera mais difíceis que eu já passei até hoje. 19 de julho de 2022, a gente descobriu que eu estava grávida. E a gente ficou muito feliz, mas não por muito tempo. Mais ou menos no dia 25, então eu descobri que eu estava grávida dia 19, dia 25, a gente já descobriu que era uma gestação ectópica. O que é uma gestação ectópica? O óvulo ele fica preso na trompa, ele não vai para o útero, então não tem como se desenvolver. E precisa ser feita uma cirurgia para cortar a trompa que ele está. Ainda poderia engravidar depois disso, mas eu ia ter metade da chance. Afinal, eu teria só uma trompa funcionando. Então, eu descobri isso dia 25. Dia 28, eu fui para o centro cirúrgico. Entrei na sala de cirurgia, o médico me cortou, fez uns furinhos, e ele não achou nada nas minhas trompas. Estava limpa. Aí vem a notícia: olha, ou se desfez, ou ela está grávida, e foi para o útero. Mas eu ia ter que esperar mais uma semana passar para poder fazer um ultrassom e descobrir o que tinha acontecido. Aquela foi a semana mais longa da minha vida. Uma semana que pareciam anos. E depois dessa semana de espera, fizemos ultrassom e tinha um saco gestacional implantado no meu útero. Eu estava grávida. E
depois de 2 semanas eu ia precisar fazer mais um ultrassom para ver como estava se desenvolvendo. Mas alguns anos se passaram em 2 semanas. E dia 17 de agosto, então tudo começou dia 18 de julho, 17 de agosto eu fiz um novo ultrassom e o saco estava vazio. Já devia ter um embrião lá dentro, não tinha se formado. Então, eu não estava grávida. E aí, acabou a história? Não. Tem que esperar mais um pouquinho para ver se o corpo vai expelir sozinho ou se vai precisar fazer curetagem. Eu acho que pior do que as primeiras semanas de espera foram essas. Ficar esperando para ver se vai precisar fazer curetagem é horrível. Então, lá se foram mais alguns ultrassons, mais algumas semanas, que pareciam anos. E dia 8 de setembro, quase um mês depois, o meu corpo expeliu, então, o saco. E aí, sim, a espera acabou. Então, uns 2 meses aí de uma espera tensa e intensa. Final do ano passado para o começo desse ano, a gente passou por mais um momento de espera. A gente esperava por uma resposta de Deus sobre qual caminho a gente ia fazer, para onde íamos, literalmente. Enquanto isso, a gente se via paralisado. A gente não podia se comprometer com nada, a gente mal conseguia fazer planos, não dava nem para matricular o Henrique na escola, porque talvez em um mês eu precisasse tirá-lo. E é impressionante como às vezes a gente fica de mãos atadas, enquanto a gente está esperando por coisas ou por respostas. Ah, Rebeca, mas está fácil aí para você falar, suas esperas já acabaram. Não. Continuo esperando, esperando e esperando com paciência no Senhor. Uma certeza nós podemos ter: Deus está conosco nesses momentos de espera. Na espera, o nosso caráter é moldado. Coisas são transformadas dentro de nós. Pode ser que a gente nunca entenda o que aconteceu internamente, mas algo aconteceu. Eu sei por que eu passei por um aborto? Não sei. Eu falei para uma amiga, olha, eu acho que eu entendi um pouquinho por que eu passei por isso, né? Mas não sei. Eu só sei que coisas acontecem e nós somos amadurecidos durante a nossa espera. Gálatas 4, versículo 1. Gálatas 4, 1. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Então, enquanto uma criança, ela não tem maturidade para receber a herança, ela não pode receber. E existem coisas de Deus que nós não temos maturidade ainda para recebê-las. E se nós recebermos antes do tempo, a gente pode acabar estragando aquilo que seria uma bênção. Ao invés da gente assistir 1 hora de desenho, a gente só vai assistir 20 minutos. Se esperasse mais um pouquinho, a recompensa ia ser maior, né? E a gente pode, então, estragar o que deveria ser uma bênção, se a gente receber fora de hora. Mesmo que a gente não tenha essa promessa específica, como Isaac tinha, como Noé tinha, nós temos uma promessa de Deus, que diz que os planos dele são maiores dos que os nossos. No final, o melhor irá acontecer, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Deus é bom, Deus é gentil, e Ele está cuidando de nós, mesmo quando não percebemos. Jeremias 29, 11, acho que muita gente sabe de cor esse verso também. Está pau a pau com o João 3,16. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano,
plano de dar-lhes esperança e um futuro. Em Isaías 64:4. Isaías 64:4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Se buscarmos, temos o conforto vindo da parte de Deus enquanto esperamos. E Ele trabalha por nós nesses momentos. Durante o processo, Ele vem e Ele renova as nossas forças. Isaías 40:31. Agora os próximos vão ser do arquivo que eu mandei. Também na Passion. Mas aqueles que entrelaçam seus corações com Yahvé experimentarão a força divina. Eles se erguerão em asas altas e voarão como águias. Correrão suas corridas sem se cansarem e caminharão pela vida sem desistir. Salmo 33:18. Os olhos do Senhor estão sobre os adoradores mais fracos que o amam. Aqueles que esperam com esperança e expectativa pelo forte e firme amor de Deus. Deus os livrará da morte, até mesmo da morte certa da fome, sem ninguém para ajudar. Somente o Senhor é a nossa esperança radiante e confiamos nele de todo o coração. Sua presença envolvente nos fortalecerá. Ao confiarmos, nos alegraremos com uma alegria incontida que flui de Yahvé. Que seu amor e sua bondade constante nos cubram continuamente, pois confiamos e esperamos em você. Então, por mais difícil, mais demorado que possa ser esse processo, né? Vamos lembrar, Isaac esperou quantos anos? Muitos anos. 25? 25. Isaac não, Abraão. Abraão esperou 25 anos. Isaac, mais 20. Noé, 150 dias. Moisés, 80 anos. Davi, 15 anos. José, 22 anos. E muitos outros que eu não escrevi aqui, né? Então, por mais difícil, mais demorada que seja essa espera, eu queria que vocês saíssem daqui animados. Eu gostaria de te animar hoje e te lembrar que o Senhor está com você. E não só com você, mas em você. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te abandonará. Para todo processo há um propósito. E eu oro para que hoje as nossas forças e alegrias sejam renovadas no Senhor. Salmo 27:14. Aqui está o que aprendi com tudo isso. Não desista. Não seja impaciente. Esteja entrelaçado como um no Senhor. Seja bravo e corajoso. E nunca perca a esperança. Sim, continue esperando, esperando e esperando um pouco mais. Pois Ele nunca irá decepcioná-lo. Então, se você precisa de uma promessa pela qual esperar, está aqui. Ele nunca vai te decepcionar. Amém? Que as nossas forças e a nossa alegria seja restaurada nessa noite, para a gente aguentar mais um tempinho ou um tempão de espera. Amém?